Olá pessoal, aqui pontualmente no horário da nossa live, da nossa maratona de lives agora sobre saúde emocional. Para quem não pegou essa parte aqui inicial, depois pode ver lá na gravação da live e das lives das outras semanas. Então vem chegando aí que a gente tem um papo bem bacana para bater. Daqui a pouquinho, o Wanderson Garcia, psicólogo, especialista nessa área de alimentação, vai estar chegando aí. Então, olha só, se você fez compras para 30 dias, já comeu tudo em 7 dias, seja bem-vindo a essa live também é para você. Então, chama todo mundo aí, a gente tem um papo bem bacana para falar. Olha só, falando sobre sorteio dos livros, eu vou fazer diferente. Vou fazer o seguinte, olha, hoje eu vou sortear esse livro aqui. Se você entrou na live de hoje, você vai concorrer ao sorteio desse livro. No final da live eu vou compartilhar lá. Esse aqui, Armadilhas da Mente, eu vou compartilhar hoje, é um romance do Augusto Cury. Amanhã a gente vai ter uma live sobre saúde emocional por aqui, ó, A Bênção de Ter Filhos, da editora Vida, de Gary Thomas, um livraço muito bacana. A gente vai sortear esse livro amanhã. E hoje, meia-noite, eu vou participar de uma live de crente. A gente reclamando, poxa, pastor, saúde emocional, não sei o que lá, tá. E live de crente, vai ter live de crente também? Vai ter live de crente. O Wanderson tá capotando ali, mas está chegando aí na live já pra gente. Deu um terremoto aqui, eu acho. Tá chegando? Hoje, meia-noite, então, na live de crente, junto com o pastor Ciro, lá de Campos, da Igreja Norte de Campos, eu vou estar sorteando esse livro aqui, ó. Igrejas que Prevaleceram, do pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade em São Paulo. Então, já que é para sortear, vamos sortear para geral. Mas hoje, no final da live, eu vou sortear esse livro aqui, Armadilhas da Mente, do Augusto Cury. Então, se você entrou na live, você já está concorrendo aí a esse livro. Wanderson, seja bem-vindo aí à live. Ele é psicólogo, especialista nessa área aí, tem dando uma consultoria bacana para quem precisa de auxílio nessa área. E olha, o que estão dizendo aí é o seguinte, que geral está engordando em casa nessa quarentena. Fizeram uma compra desesperada, aí há uma semana atrás já acabou tudo. Acabou tudo, não tem mais nada lá para comer em casa, já comeram absolutamente tudo. Vamos ajudar esse povo, Wanderson, vamos ajudar esse pessoal. As compras, né? Teve gente que disse até que me viu com cara de coxinha no vídeo hoje. Eu não usei filtro nenhum. O povo tá tão obcecado por comida que até me vendo com cara de coxinha viu lá. Então, assim, pior que eu também vi também. Oi? Pior que eu vi também. Então você também está precisando. Gente, lógico que eu usei filtro de coxinha, era só uma brincadeira, mas era para trazer e chamar a sua atenção para cá. Um abraço aí para todo mundo que está chegando aí, Kelly, Fabi, povo que está chegando aí. Chega aí com a gente. Gente, não assiste o Jornal Nacional agora, não assiste. Jornal Nacional. Chega de noticiário por hoje. Desliga a sua televisão, vem para essa live, vamos falar aí de um assunto bem importante, que é fome emocional. Existe a fome real? Também existe fome real, mas existe fome emocional e a gente está aqui para falar sobre isso. Então, Wanderson, começa aí, puxa o papo, você está aí nessa área direta. Um abraço aí para Elisângela, minha prima. Valeu. Poxa, eu quero agradecer o convite também, né, por esse momento aqui de estar contribuindo, espero contribuir aí com importante quando a gente fala construir algumas questões, sobre alguns mitos sobre Wanderson, tá travando um pouco aqui para mim. O seu áudio, o seu vídeo está travando aqui. Calma aí.
Vê se dá uma melhorada aí. Agora eu acho que destravou. Vai, porque naquela parte travou aí eu acho que a sua net aí. Gente, vai dando feedback aí pra gente se estiver ouvindo bem, se não estiver ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, o Wanderson não Oi. estiver ouvindo, ou vice-versa, um retorno pra gente aí. E agora? Eu acho que Tá indo? pelo menos aqui deu uma melhoradinha. Vê. Tá travando para mim ainda aqui. A live do Wanderson ainda tá dando uma travada para mim. Wanderson, tenta encontrar um outro ponto aí, mais próximo aí da sua net, eu acho que tá dando uma travada. Mas, gente, se tiver rolando aí para vocês e para mim não, vocês me dão um feedback, porque às vezes a minha internet aqui tá tendo uma sobrecarga de internet aí em geral, mas aí, estão falando que a net de Wanderson deve ser lenha. Ó, que zoeira, hein? Tá travando pra mim ainda. É, pra gente aqui. Ó, Wanderson deu uma saída, ele vai voltar. Olha, você que tá entrando na net, voltando aqui ao assunto. Olha só. Fica ligado, porque a gente vai dar dicas importantes aqui. Não desiste da live aqui ainda não. O Wanderson vai conseguir entrar. Se você fez as suas compras para um mês, em 7 dias, já acabou. Olha, você está precisando aqui, talvez, muito do que você comeu é emocional. Para você que está chegando aqui na live, o Wanderson saiu, mas está voltando já. Está voltando já para a live aqui. Está chegando, está chegando. Deu um bug na internet lá, mas está chegando. Mas não sai da live não, gente. Não assiste o Jornal Nacional, vem falar sobre alimentação. Acho que tá comendo mais aí. Será que agora foi? Agora acho que melhorou. Rapaz, minha internet aqui é boa, mas não sei que... Tem dia que é assim mesmo. É. Mas aí, vai lá. Olha só, Manda ver. Diga. a gente desconstruir, né, alguns mitos e trazer algumas verdades, né, relacionadas à questão da alimentação. Primeiro é entender se a obesidade é algo, está relacionada a alguma brincadeira, né? É alguma brincadeira a obesidade, aquilo que a gente come, né? Tem uma questão somente de se aceite, né, do jeito que está, ou se aceite do jeito que é, porque a gente ouve muito isso. E aí os dados, né, apontam muitas contrariedades, né, a essas questões. Porque na vida eu percebo que a gente leva muito a sério muitas outras coisas, muitas questões do autocuidado. E aí, quando a gente fala de obesidade, a gente prega muito, o que importa é você se aceitar do jeito que está. E aí, se aceitar do jeito que está é importantíssimo, principalmente para o desenvolvimento aí da autoestima. Só que não cabe muito, às vezes, quando a gente está em circunstâncias que estão sob o nosso controle. Por exemplo, eu cheguei numa época da minha vida, né, que pesei 125 quilos. E eu estava bem. Eu estava bem de saúde. Namorava, da autoestima, não tinha vergonha de ir para a praia. Será que me aceito do jeito que sou ou me aceito do jeito que estou caberia naquele contexto? Não caberia, porque tinham coisas que eu poderia mudar, eu poderia transformar, eu poderia sair da zona de conforto. Então dizer que me aceitava do jeito que eu estava não cabia porque era um argumento de fuga e esquiva sobre circunstâncias que estavam sob meu controle. Agora, por exemplo, eu queria ser mais alto. Eu queria ser mais baixo. Eu não gosto, né, da minha sobrancelha. Poxa, você tem pessoas aí que investem aí numa questão estética, né? Aí cada um faz as suas escolhas. Então, só que vamos imaginar que situações que a gente não tem como mudar, a gente não tem como transformar. Aí sim, me aceitar do jeito que sou, me aceitar do jeito que estou, é uma questão consistente, é uma questão de uma autoestima consolidada, alicerçada. Porque eu me aceito, ou aceito algumas condições, porque eu trago variabilidades aí, né? Eu amplio as minhas qualidades, os meus potenciais, eu sei que o meu valor não está na minha altura, não está, de repente, né, em alguma questão que eu não gosto do meu corpo, né? Então, tem muitas questões que a gente precisa, e falar isso, às vezes, né, nos confronta um pouco.
né, desconstrói alguns paradigmas, né, e mentalidades que a nossa cultura vem sustentando há muito tempo sobre essa questão. E olha só, eu até anotei alguns dados aqui, né, que são muito conhecidos. Né? A OMS, né, considera a obesidade um dos maiores problemas ou o maior problema de saúde pública. Hoje, a obesidade, né, é um problema maior do que câncer, por exemplo. Entende? No Brasil, nos últimos 3 anos, né, 67% foi a porcentagem, né, do aumento relacionado, né, à obesidade. Metade da população brasileira está acima do peso. 1 em cada 8 pessoas, né, no mundo todo está acima do peso. Então, que saiu um estudo recente, né, em parceria, né, com a USP e Harvard, falando que a obesidade, né, é uma predisposição a muitos outros cânceres, como mama, fígado, estômago, são, na verdade, foi correlacionado a 14 tipos de câncer. E aí a gente está, né, numa fase, a gente vive, né, em 2 grupos muito perigosos. É o grupo que fala assim, pastor Arthur, ó, o que serve para você é a barriga de tanquinho. Só serve isso. A gente vive, né, esse grupo que é muito perigoso. Já outro grupo prega, Arthur, se aceite do jeito que está. Então a gente precisa achar, né, o equilíbrio entre esses 2 grupos aí, né, no sentido da questão dessa tolerância, né? E aí tudo quando a gente fala de estética ou de corpo, a gente leva muito para a questão do padrão emocional, que é um assunto muito polêmico, que a gente teria que trabalhar a questão da filogenética, né? Da biologia, da questão da simetria. Então, de repente, não é um assunto agora que vai trazer muita polêmica. Mas é muitas das vezes que a gente se encontra pessoas, né, no consultório que aceitam ou do jeito que estou, é um argumento sempre, né, de fuga e esquiva, porque é difícil mesmo, né, emagrecer ou manter hábitos alimentares saudáveis. O histórico, né, de insistência, de estratégias, né, frustrantes, né, relacionada à obesidade. Então, a primeira coisa é a gente começar a desconstruir, né, essas mentalidades aí, na verdade, acho que não desconstruir, mas talvez amadurecer ou pensar, né, pessoas que às vezes são contra também, e aí a gente vai amadurecendo, né, essa questão. E aí, só para terminar um pouco essa introdução e já engatando aí nesse contexto da pergunta que você trouxe, a grande sacada, né, é porque quando a gente pensa no processo de emagrecimento ou na manutenção de hábitos, né, alimentares saudáveis, a gente lembra de 2 estratégias que são as mais comuns dentro, né, da nossa cultura, que é qual? Atividade física e restrição alimentar, correto? Quando a gente quer, né, emagrecer, a gente pensa o quê? Qual nutricionista que eu vou? Qual atividade física que eu vou fazer? Eu quero manter hábitos alimentares saudáveis. O que eu tenho que comer? O que eu tenho que cortar? O que eu tenho que inserir? Só que está muito além de inserir ou cortar uma alimentação. Envolve o desenvolvimento de habilidades psicológicas, como autoconhecimento, autocontrole, autorregulação emocional, autoestima, resolutividade em enfrentamento, né, imunidade social. Então, a gente muitas vezes, né, e por que as estratégias elas estão crescendo tanto, mas ao mesmo tempo a obesidade cresce acompanhando as estratégias? Porque a maioria delas são estratégias arbitrárias. Arthur, não coma isso. Né, tá todo mundo louco aí, né, perdido, porque não pode comer doce, não pode comer isso, e a gente esquece que, na verdade, a gente precisa focar no porquê eu como. Porque o problema não é você comer uma pizza hoje à noite. A pizza em si não vai influenciar no seu planejamento, nos seus hábitos. O problema, por exemplo, é chegar sábado e fazer assim, não tem nada para fazer não, pede uma pizza aí. Percebeu? É a mesma pizza, só que com funções diferentes. Uma para, de repente, eu como dentro, né, de um planejamento, a outra eu como para amenizar, né, para suprimir aí algumas reações emocionais. Então as pessoas querem saber o que precisam cortar, o que precisam, mas esquece a função, né, do comportamento, do pensar, do sentir e do agir. Fala para a gente, Wanderson, sobre um assunto, assim, é muito pouco falado, que também é um distúrbio alimentar. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que, assim, a pessoa está fora do peso, qual a primeira coisa que ela faz? Se matricular na academia. Pegar uma dieta qualquer na internet e praticar isso. Quase nunca funciona porque não consegue dar uma continuidade. A grande parte dos distúrbios
alimentares são, se não todos, de ordem emocional. Então, assim, não vai conseguir tratar um distúrbio alimentar indo para academia. Gente, nada contra a academia. Entendo o que a gente está Uhum. dizendo aqui. Tudo tem É as fundamental. suas funções. Sim, é fundamental. Mas não tem como tratar um distúrbio alimentar exclusivamente com a academia. Não tem como tratar um distúrbio alimentar, podem ser vários distúrbios alimentares. Tem um, por exemplo, que não é muito falado, chamado ortorexia, que é uma Uhum. espécie de. E assim, tem uma galera hoje vegetariana, vegana, esse tipo de estilo de vida e cultural de alimentação que eu acho muito legal para quem consegue fazer. Eu acho que, na verdade, o consumo de carne precisa ser diminuído, tem uma série de impactos ambientais nisso, mas existem pessoas assim que estão doentias a respeito de uma alimentação saudável. E acham que isso também não é um tipo de distúrbio. Então, assim, tem gente que fala, não como pizza de jeito nenhum, não como hambúrguer, Uhum. salsicha, reduz cada ano. Gente, você recebe cada coisa pelo WhatsApp. Salsicha reduz, cada salsicha que você come reduz um ano da sua vida, gente. Então eu estou no lucro, porque o que eu já comi de salsicha na vida. Os Então, embutidos, né? assim, começa a criar essas neuroses, que essa Uhum. alimentação, criar essa ansiedade de só comer uma alimentação absurdamente saudável, tem que ser. Assim, o que você falou é muito importante, a questão de equilíbrio. A gente é muito extremista, ou a gente enfia o pé na jaca e come tudo que não deve, ou então às vezes a gente vai para um outro extremo e acaba não se alimentando de algumas outras coisas que de forma emocionalmente saudável, de forma equilibrada, pode fazer parte da nossa alimentação sem problema. Então, assim, essa questão extremista, ela acaba também interferindo diretamente nessa questão de alimentação. Sim. A questão, né, da academia ou planejamento alimentar é fundamental, né? Só que a gente esquece que é um trabalho complementar também, né? E a sacada aí, nesse contexto, é porque a gente não aprendeu a manter hábitos ou instalar hábitos alimentares saudáveis por habilidades, mas sim por regras, né? Então não coma pizza. E aí a gente fica 3 meses, um ano, pô, que legal, vou ficar. Fiquei 5 anos sem beber refrigerante, mas depois volta. Então, as nossas estratégias, elas são muito específicas, né? Para caber no vestido de casamento, é para o verão. E aí, é interessante, por exemplo, hoje eu estou com 35 anos. Eu vou usar o meu exemplo aqui para dar trazer essa proposta aqui. Vamos imaginar que eu viva a média idade, né, da população que está chegando a 80 anos tranquilo. Então eu tenho mais ou menos aí uns 50 anos para viver, um exemplo. Só que para emagrecimento ou para manutenção de hábitos, né, alimentares saudáveis, parece que a gente só tem 2 meses de vida. Todo mundo quer tudo, quer instalar tudo em 2 meses. E aí fala assim, poxa, estou 2 meses, perdi 500 gramas. Eu estou 2 meses, perdi 1 quilo. Sim, mas você tem 50 anos de vida ainda. Né? Então, perder peso 1 quilo por mês, todo mundo acha pouco. Mas ganhar 1 quilo por mês são 12 quilos a mais. Então a gente fica, né, nesse conflito de que estratégias arbitrárias, não coma isso, faça isso, elas são momentâneas, porque a questão não é perder peso, não é de repente instalar hábitos alimentares em uma semana, todo mundo consegue isso, a questão é manter os hábitos por toda a vida. E aí, só um exemplo disso, quando você fala para mim assim, Wanderson, olha só, eu vou usar o exemplo aqui, tá, gente, de emagrecimento, mas envolve todas essas questões, né, de hábitos alimentares saudáveis, porque tem pessoas aqui que talvez não estão com o objetivo, né, de emagrecer, mas envolve aí, hábitos, né, alimentares saudáveis. Porque também não adianta a gente comer comida saudável e continuar ansioso, né? Então, é o porquê a gente come. O porquê a gente come, né? O porquê a gente come o que a gente come. Deu uma travadinha para mim aqui, galera. Dá um feedback aí para gente. Para mim, a live do Wanderson deu uma travadinha aqui para mim. Voltou? Voltou? Para mim tá dando uma pequena travada aqui. Para você que tá na live aí, dá um feedback pra gente aí. Tá travando aí ou é só para mim?
Ó, voltou. Voltou. E aí, quando você tá cortando a pizza à noite, porque eu tô emagrecendo porque eu tô cortando a pizza à noite, eu falo, é uma estratégia fracassada, porque você não tá emagrecendo por habilidades. Agora, quando você fala para mim assim, Vânia, eu estou emagrecendo, não porque eu cortei a pizza à noite, cortei sim por conta, né, de uma regra, mas eu percebia que à noite eu era muito ocioso. E agora eu estou implementando atividades prazerosas, produtivas na minha vida. Ah, Vânia, eu estou emagrecendo porque eu cortei o pão, não porque alguém mandou eu cortar o pão. Porque antes eu comia 4 pães, agora eu como só um. Mas não porque alguém mandou eu cortar, porque antigamente, à tarde, eu era muito ansiosa, por exemplo, eu era muito ocioso, eu não percebia, né, a minha saciedade. E agora eu como um pão, percebo, né, a minha saciedade, não como mais de momentos, né, de ansiedade. Percebeu a diferença? Então as pessoas estão se engajando em estratégias, né, arbitrárias, faça isso, faça aquilo, que dá certo, né? No início, dura um mês, 2 meses, né, ou algum tempo. Só que elas não são permanentes, não são consistentes. E aí, você trouxe, né, alguns transtornos aí, e aí, mais do que trazer essa questão que é importante, eu não foco muito, né, na questão do rótulo, né? Ah, porque a pessoa tem compulsão, porque a pessoa tem bulimia, ou qualquer outro tipo de transtorno, né, alimentar. Porque a gente precisa entender o que a pessoa está pensando, sentindo, né, e agindo. Tem pessoas aqui, talvez, Arthur, nos ouvindo, que são magras, né? São magras, mas talvez, né, existem outros fatores que ela come com a função de amenizar ou suprimir algumas reações, né, emocionais. Nem todo mundo se encaixa no critério, né, de diagnóstico. E aí que entra o problema, até mesmo para procurar ajuda, porque eu só posso procurar ajuda quando eu tenho depressão, quando eu fui diagnosticado, quando eu fui diagnosticado com ansiedade, com compulsão, mas não. A pessoa está comendo, né, adoidado, está aliviando as suas emoções com a comida, mas só porque não foi diagnosticado, ela não procura ajuda. Então a questão é saber por que eu como, qual é a função. Porque até a gente desenvolver habilidades, nós respondemos emocionalmente, né, aos desafios da vida. Não é isso? A gente responde, né, emocionalmente aos desafios da vida. Então, quando a gente não desenvolve, né, as habilidades, a gente começa aí a compensar, né, com drogas, com comidas, né, trabalhar demais, por exemplo. Então, para tudo, a gente dá um jeito, porque a gente come ou para amenizar as reações fisiológicas ou a gente come para amenizar as reações, né, emocionais. O Leandro está colocando aqui, Wanderson, como é que eu posso saber se eu estou nessa situação? Como é que eu faço para saber se eu estou criando, por exemplo, uma compulsão? Por exemplo, açúcar, ela pode viciar, ela pode tornar um vício. A ansiedade ou algum outro distúrbio emocional pode disparar essa necessidade de consumo de açúcar? O nutriente, né? Porque na verdade ninguém fica viciado, né, em açúcar. De forma didática, a gente até fala, né? Mas você nunca viu alguém pegar um saco de açúcar e ficar comendo. Na verdade, são os alimentos aí que contêm, né, esses sabores, né, de gordura, né, nutrientes de gordura, açúcares, né? E aí todos nós nascemos com uma predisposição biológica a sentir coisas, né? Gordura, açúcar, sal e outras questões. E a partir da nossa interação, né, ambiental, contextual, a gente vai criando, né, hábitos, né, palatáveis, sabores. A comida está muito pareada também com eventos, né, estímulos, né, de recreação. Não é à toa que muitas vezes a gente substitui, né, uma recreação, né, por comida, por exemplo. Se cada um que estiver assistindo a gente aqui fizer uma listinha, né, de 5 atividades prazerosas de lazer, quantas não estão inseridas, né, alimentação? A gente vai ver que fala, caramba, tem, acho que nenhuma, ou uma. Porque tudo envolve, Arthur, vamos bater um papo? Vamos. O que a gente vai comer? Onde a gente vai comer? O que a gente vai fazer para comer? Tudo envolve alimentação e não há nenhum problema nisso. Faz parte. A questão é saber por que eu estou comendo isso. E aí, claro que envolve muitos fatores, né? Mas, por exemplo, primeiro preciso saber nomear o que é ansiedade. Porque às vezes a gente confunde, né, ansiedade com medo, angústia, né, com tristeza.
Então, quando eu entendo que há um estímulo pré-aversivo, quando eu estou antecipando, às vezes, fatos, situações, sinalizando desafios, problemas que eu não sei lidar ou eu não sei esperar, eu posso tender ao, calma aí, eu estou um pouco ansioso, né? E aí, quando eu me vejo, eu estou comendo algo. Então, eu não estou comendo para matar fome, eu não estou comendo, de repente, por conta de uma confraternização, eu estou comendo para amenizar as reações, né, fisiológicas ou emocionais. Porque para tudo na nossa vida, ou a maioria das nossas ações, nós temos comportamentos, Arthur, evitativos. Quando eu falo assim, poxa, eu vou estudar para apresentar uma palestra. Qual é o objetivo, né? Primeiro, será que é para ter êxito? Será que é para tirar 10 na palestra? Tirar 10 na palestra vem acompanhado, vem logo em seguida. Mas antes eu estudo para evitar um tipo de punição, um constrangimento. Então, a maioria das nossas ações são comportamentos evitativos, né? E a ansiedade tem a ver com ações evitativas, no pensar, no sentir. Quando você está estudando, né, e o estudo tá ruim, tá aversivo, tá chato, aí você para e vai fazer alguma coisa, né? Dá essa pausa para comer, por exemplo. Então, para aliviar todos esses contextos. Então, a sacada é entender aí como trouxe essa, né? Qual é a função de eu querer comer isso agora? Deu uma travadinha aqui para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente perguntando assim: é normal esse lance de querer comer doce depois do almoço? Por que isso acontece? Por que algumas pessoas assim entram realmente quase que em pânico se não tiver um doce depois do almoço? Travou geral ou travou só o Wanderson? Fala aqui para mim. Eu tô ouvindo tranquilo. Essa questão do doce depois do almoço. Tem gente falando, minha alimentação basicamente é café da manhã, almoço. Quando chego do trabalho, janto, vou dormir. Quantidade pode se relacionar a isso? Eu vou responder o Leandro enquanto está travando aqui a live. Leandro, você não é gordo, você é baixinho, entendeu? Então, você é baixinho, não tem nada a ver com gordura. Voltou a de Wanderson ou tá travando ainda? Eu tô ouvindo tranquilo. Tá. Não, para mim aqui deu uma quadriculada, mas... Olha só, eu não vou entrar muito, né, no campo aí nutricional, né? Mas eu queria focar nesses aspectos, né, relacionados à nossa história, né? Porque às vezes a gente quer focar muito naquilo que a gente sente, não naquilo que nos faz sentir. Pela nossa experiência, né, estudos aí relacionados, e vocês vão, né, se identificar com isso, a alimentação está totalmente associada a uma questão afetuosa, uma questão de cuidados, né? Quando uma mãe, por exemplo, qual é a criança, né, que ela está, por exemplo, acima do peso, e quem não diz assim, poxa, essa criança está com muita saúde? Ou quando a criança chora e a mãe, né, dá o peito, por exemplo, dá uma comida, porque isso ameniza tanto para a mãe e ameniza tanto para a criança, ensina a criança a não tolerar o desconforto, por exemplo, né, emocional. Então, desde o início, a gente já aprende essa relação com a comida e as nossas emoções, né? Desde o início, né? Então, a mãe que, por exemplo, que a criança fala assim, mãe, quero mais, por exemplo, né? Ou a mãe que, por exemplo, insiste para o seu filho comer tudo, né? Por quê? Porque ela está colocando o seu afeto, o seu cuidado, porque a comida tem a ver com algo, né? Uma reação ou uma relação de sobrevivência e também afetuosa. Então, desde o início, a gente não ensina a criança, por exemplo, a respeitar ou a perceber a sua saciedade, porque ela tem que raspar o prato todo, ela tem que comer tudo, né? E aí, porque a criança tem que comer tudo, a gente coloca de forma, né, exagerada. Quando eu dou comida para o meu filho de forma exagerada, eu estou me sentindo que eu estou amando, eu estou provendo, né, o cuidado. Percebe? Então, desde o início, a gente vem trazendo, né, essa relação. E aí, claro que tem outros
condicionamentos aí, outras situações, né, outras experiências, que faz com que alguém, por exemplo, coma doce depois do almoço sempre. Só que, na verdade, as pessoas esquecem como que foi construído, porque isso também não foi do nada. Quando eu pergunto para você assim, como é que você come? Como é que você segura o garfo? Ninguém talvez vai lembrar como que aprendeu, mas o fato de não lembrar não quer dizer que não tenha aprendido. Da mesma forma, as pessoas falam assim, poxa, não sei, eu acho que de sempre. Sempre eu comi doce depois do almoço. Né? Claro que tem uma questão de uma predisposição, dependendo dos grupos, né, alimentares, como é que está o seu almoço, isso precisa ver com a sua nutricionista, né? Mas precisa ver como é que foi modelado e construído, desenvolvido durante a sua história a questão da alimentação, porque a gente se relaciona com a alimentação o tempo todo. Né? E voltando naquela questão a função de comer. A gente não aprendeu, Arthur, a tolerar o nosso desconforto emocional, de privação, de vontade. Né? Por exemplo, vamos imaginar uma criança que ela recebe tudo, a todo momento, tudo que ela quer, tudo que ela almeja, principalmente coisas materiais e alimentares. Né? Ela não está aprendendo a tolerar o desconforto, né, emocional, tolerância à frustração. Uma outra criança, por exemplo, que fez uma besteirinha lá na escola e os pais, tá bom, fique em casa hoje. O que esses pais estão ensinando para a criança? Não resolva conflitos, não enfrente os problemas de frente. Não enfrente os problemas, né, por exemplo. Percebe? Então, desde o início, a gente vai aprendendo a fugir das situações, seja compensando, né, com comidas ou com outros fatores. Então isso acontece, só que chega um ponto na nossa vida que a gente não sabe de onde foi construído, da onde que veio e acaba trazendo como fosse uma explicação, isso é do nada, ou é desde sempre, né? Entende? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Wanderson. O pessoal tá fazendo aqui, a Elisângela, Eu não estou conseguindo nem acompanhar aqui as perguntas. Importante. É assim, a alimentação, ela é também um ato social. Só que ela está falando assim, quando eu me sinto sozinha, eu tenho uma tendência a buscar algo diferente para comer. Será que essa quarentena, daqui a pouco a gente vai falar sobre sono, gente, a questão da alimentação e sono, qual a correlação que tem nisso aí? Estão perguntando aqui também. Mas assim, você acha que nessa quarentena pode disparar algumas compulsões alimentares? Até pessoas que não tinham, nesse momento de uma certa solitude ou solidão ou de isolamento, há uma probabilidade de, nesse período especificamente, se desenvolver aí uma compulsão alimentar. Se as pessoas não tiverem cuidado especial nesse momento, será que esse momento pode ser assim, um gatilho para disparar isso? Sim. A ociosidade, né, o tédio, ela sinaliza, por exemplo, um contexto que a gente traz muito para o senso comum, né? Eu não tenho nada para fazer. E não ter nada para fazer ou não acontecer nada também é um problema, né? Porque às vezes a gente pergunta, mas o que aconteceu? Eu falo assim, não aconteceu nada. Então, o não acontecer nada, o estado, né, de privação, também é um contexto, né, para impactar o nosso organismo, para a gente ser afetado. Só que a grande questão é a gente entender quais são os nossos padrões, né, emocionais que intensificam um problema. Porque, na verdade, a quarentena só está sendo responsável, né, ou está sendo somente um gatilho para ativar um padrão emocional que a gente já tem. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um padrão emocional de abandono. Né? E tem uma mãe muito triste porque o filho dela vai viajar ou vai estudar. É normal ela ficar triste? É normal ela chorar? Muito normal, porque ela está perdendo aí tudo aquilo que a relação proporcionava. Só que essa mãe ela está entrando em depressão, ela está intensificando muito esse problema. Por quê? Provavelmente ela pode ter tido, né, eu estou especulando aqui, trazendo, né, a hipótese, de um padrão emocional, porque de abandono. Porque o problema não é o filho sair de casa, são as pessoas que saem da vida dela. Então, o filho sair de casa é um gatilho para ativar o padrão emocional de abandono, de privação emocional, de defectividade, né, que intensifica um problema. Então, a quarentena nada mais é, né, o estado, né, ocioso, nada mais é do que está ativando aí, está sendo um gatilho para intensificar, né, os nossos padrões emocionais de práticas que muitas das vezes a gente já tinha, não de forma tão intensa,
mas por conta de não saber tolerar o desconforto, né, emocional, de ansiedade, de ociosidade, né, e tantos outros contextos que essa situação está trazendo para a gente, né, e para a nossa vida. Né? São pessoas que provavelmente, né, antes da quarentena, sempre funcionavam, né, à base de pressão, né? Tinha que estar sempre alguém ali do lado, né, incentivando, fazendo, vamos embora, né, uma parceria. E aí chega nesse contexto, com certeza sim, intensifica. Entendido? Entendi. Assim, vamos falar sobre sono e alimentação. Por exemplo, tem a galera que dorme muito tarde, que nem eu, por exemplo. Todo mundo sabe que eu durmo muito tarde há muitos anos. Então a gente acaba comendo assim na madrugada. Na madrugada. A alimentação ela pode interferir na qualidade do sono, no quanto o sono pode ser bom ou saudável. Estão perguntando aqui, será que dormir pouco tempo, vamos falar, por exemplo, o jejum intermitente tem feito muito sucesso de alguns anos para cá, de 2016 para cá, desde que o prêmio Nobel de Ciência, se não me engano, foi dado para aquele cientista japonês que provou a autofagia, em virtude do jejum, aquilo explodiu e começou a se falar muito sobre jejum. Mas tem gente que fala assim, olha, eu faço jejum de 8 horas por dia, porque quando eu estou dormindo eu não como. É óbvio, né, gente? Se você está dormindo, se você dormir comendo, aí você tem um outro distúrbio que é sonambulismo. Mas assim, comer de madrugada, dormir pouco, isso tudo interfere também. A má alimentação interfere na qualidade de sono interfere no quanto saudável é a emoção, é o desencadear de coisas. Sim, sim. A gente chama, né, que o sono é uma das atividades mais importantes que a gente precisa fazer. Só que é a única atividade que a gente não precisa fazer nada, né? E aí é a atividade que a gente menos investe, né? Menos se preocupa, por exemplo. E aí, olha só, eu não vou entrar muito, né, nessa questão, mas tem alguns estudos, né? Porque é alguma questão que eu acho que eu ultrapasso um pouco, né, a questão dos meus estudos aí. Mas tem alguns estudos que isso vai depender muito de cada contexto, né, de cada pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo, né, por isso que o plano, né, alimentar precisa ser muito contextual. Não existe uma regra para todos. Tem que ser baseado no contexto histórico e contexto atual, né, de cada um. Só que quando você não dorme, você ainda está liberando, né, cortisol, tantos outros hormônios aí que podem implicar. Mas a questão é a seguinte, tem pessoas, saiu um estudo aí fazendo comparações, que tem pessoas que dormiam 4, 5 horas da manhã. Só que essa pessoa acordava meio-dia. Né? Então, porque a gente criou um mito, né, de que a gente precisa acordar cedo, mas isso o próprio Jô Soares mesmo, ele falava, né, eu durmo todo dia 5, 6 horas da manhã, mas eu acordo 2 horas. Né? Então, e o sono dele era bem regular, porque ele dormia no quarto bem escuro. Né? Então, tem esse contexto aí que faz com que a gente regule ou não. Né? Só que aí vai depender, a gente não vai falar assim, não, ó, é perigoso. Não, né? Não pode. Dentro de um contexto psicológico, né, nutricional, dentro de um planejamento, cabe aí testar hipóteses e a pessoa vai, né, adaptando. Né? Sobre algumas estratégias, né, dietéticas, que também não é a nossa área, mas aí a gente volta naquela questão novamente, Arthur. Você vai fazer jejum intermitente para o resto da vida? Né? A gente sabe que jejum intermitente não é uma dieta, é um método. E aí vai caber, dependendo de cada questão, de repente uma questão, né, inflamatória e tantos outros benefícios. Mas ela não é um estilo de vida. Né? A questão é, vou ficar 3 meses sem cortar refrigerante. Para quê? Essa é a pergunta. Por quê? Depois de 3 meses você vai continuar tomando todo dia? Então não faz menor sentido. Né? E a gente começa a se engajar em estratégias restritivas demais, incoerentes com a nossa história e contexto atual, que gera compulsão, porque toda privação eleva o valor de algo, né? E a gente não consegue manter isso, porque ninguém consegue viver de batata doce e frango, né, pro resto da vida. Então aí, essa questão, todo mundo consegue perder 5, 10, 15, 20 quilos.
Mas a questão é, depois que você alcança esses 20 quilos, você consegue manter esses hábitos por toda a vida? Ah, Wanderson, eu perdi 20 quilos comendo batata doce e frango. Bacana. Agora come batata doce e frango pro resto da vida. Aí a pessoa começa, né, a relaxar, começa a comer uma coisinha aqui, ganha 500 gramas no mês, ganha, vai ganhando peso aos poucos, percebe? Então as pessoas estão vivendo nesse ciclo já há anos, já há anos. Quantas pessoas, Arthur? Eu trabalho também, né, numa clínica de avaliação bariátrica, de cirurgia bariátrica, e eu já atendi mais ou menos lá mais de 500 pessoas. E aí, dentro da pesquisa que eu fiz, sabe quantas pessoas pararam e pensaram assim, poxa, Arthur, eu quero manter hábitos alimentares saudáveis, eu quero, né, emagrecer. Qual a habilidade psicológica que eu preciso desenvolver? Qual psicólogo que eu vou? Nenhuma. Todos com histórico desse efeito sanfona, desse mesmo ciclo, emagrecer, engordar, dar um tempo, se engajar em estratégias privativas, engordar. A gente vive nesse ciclo. E aí, por quê? Isso é benéfico, porque a questão de hábitos alimentares saudáveis em qualquer esfera da vida tem a ver com tolerância ao desconforto. E isso para transtornos ou para não transtorno é saber tolerar o seu desconforto emocional. E isso envolve uma habilidade chamada de autorregulação emocional, que a gente aprendeu tanto no contexto, né, histórico e contexto também atual. Quando a gente fala de história, a gente está falando de coisa de 30 anos atrás. Ontem foi história, né? Uma semana foi história. Então, é a sacada de desenvolver habilidades emocionais como de autorregulação emocional, porque a alimentação envolve tolerância. A gente aprende a tolerar as nossas frustrações. É um momento de raiva, é um momento de injustiça. Sabe por quê? Olha só. Quando você fala para mim assim, um exemplo, tá? Não sei se a Carol está aí com você. Quando você fala assim, Wanderson, eu preciso resolver um problema de comunicação no meu relacionamento amoroso. Me dá um conselho aí. Eu falo para você assim, pô, Arthur, quer um conselho bom para resolver esse problema? Come uma coxinha. Eu falo, pô, Wanderson, pô, que conselho ridículo é esse? Pô, você é psicólogo, estudou. Sim, o conselho é ridículo, mas na prática a gente faz isso. A gente está com um problema, a gente come. Percebe? Então ninguém aceitaria esse conselho, mas na prática nós fazemos, porque nós aprendemos a resolver somente aquilo que a gente sente e não aquilo que nos faz sentir. E resolver aquilo que nos faz sentir tem a ver com algo circunstancial, né? Por exemplo, coxinha. Quando você risca um fósforo, gera água ou gera fogo? Gera fogo. Então tem uma relação de dependência entre eventos, né? Um evento depende de outro para acontecer. E aí, comer coxinha tem relação de dependência com problema de comunicação, de injustiça, de medo, de cansaço? Não. Cansaço se resolve como? Sentando, dormindo, descansando. Injustiça se resolve fazendo justiça. Ansiedade se resolve na resolução do problema ou em saber esperar, né, a situação acontecer. Então, eu estou aprendendo a resolver as minhas situações da vida de forma circunstancial. Só que a gente usa a comida como se isso fosse contingente, né, como se fosse circunstancial, mas não tem. Então, ninguém resolve um problema de comunicação no casamento comendo. O conselho é ridículo, mas na prática a gente faz isso em qualquer situação. Então, eu tô em quarentena, estou preocupado com muitas coisas e começo a comer como se eu fosse controlar as decisões, né, do Ministério da Saúde, como se eu fosse controlar todos esses contextos. Eu preciso, sim. O que é contingencial e circunstancial a esse contexto? Higienização, usar o álcool, de repente, né, se privar de contextos sociais. Eu estou fazendo aquilo que está sob um controle. Isso é circunstancial. Entendi. Então o assunto vai... É muito interessante essa analogia sua aí. Que a gente come para esquecer os problemas, a gente come para esquecer as dívidas e se endivida para comer, dependendo do que for. Realmente, a alimentação às vezes não tem relação com muitos problemas, mas eu acho que desde criança a gente criou essa relação até de recompensa, né, do Sim, cérebro. para suprimir, para evitar, por isso. E olha só, diante desse contexto, quando a gente traz essa comparação,
É porque todos nós fomos ensinados a resolver aquilo que a gente sente. Por exemplo, quantos, né, usam, por exemplo, remédios como sibutramina? Porque a sibutramina, e eu falo aqui porque a minha responsabilidade, Arthur, são com as pessoas, né, e não com profissionais. Claro que no sentido, estou trazendo de forma bem explicativa nesse sentido, claro que eu tenho responsabilidade com o dia, né? Os especialistas, eles estão passando estratégias para criar uma expectativa para eles, para promovê-los, por exemplo. E alguns remédios, eles foram feitos, por exemplo, vamos imaginar alguém com depressão que não sai de casa, que não consegue ter ânimo para nada. Uma medicação, nesse contexto, talvez vai ser muito válida, porque ela precisa receber esse up, né, para começar o tratamento, né, o desenvolvimento. Da mesma forma, alguém com compulsividade, pessoa que qualquer estratégia que você passe, ela não vai conseguir se engajar. Talvez uma medicação, nesse contexto, para se autorregular, caberia. Mas hoje tem pessoas querendo perder 3, 5 quilos tomando sibutramina, inibidores de apetite, muitas vezes com o discurso de que, não, eu tomo, mas é natural. Não importa se é natural, se a função é a mesma, a função é inibitória. E aí, remédios, comidas ou qualquer outra estratégia não ensina a gente habilidades para estar enfrentando o contexto. Então, eu começo a emagrecer, por exemplo, não por habilidades, mas por estratégias inibitórias. E aí, vamos imaginar aquela pessoa que passa de manhã, tarde e noite, né, na academia e ela está, né, emagrecendo. Já viu aquela pessoa que, por algum motivo, precisa parar a atividade física, ela fica desesperada? Porque, na verdade, ela estava compensando, a atividade física estava compensando os hábitos disfuncionais. Ela estava comendo em momentos de ansiedade, de ociosidade, mas a atividade física que era em excesso estava compensando. Então, o gasto calórico era muito maior do que o consumo. E aí, quando as pessoas param com as estratégias, elas têm esses picos, né, de 5, 10 quilos e tem esse reganho. Então, é entender que mesmo você comendo, a gente precisa entender a saúde como algo integral. Não basta comer frango e salada se você continua ansioso. Não basta comer frango e salada se você come em momentos ainda de ansiedade. Ah, eu estou muito ansiosa, vou comer o frango. Tudo bem, resolveu meia parte, mas você comeu com a função de amenizar a sua ansiedade. Da mesma forma, quando você toma um inibidor de apetite para esses casos, né, como eu falei, é como se ela fizesse, tapasse uma parte, né, do seu estômago, e aí quando você não vai tomar inibidor de apetite para sempre. Quando você para de tomar, você deixa, né, um buraco. O que acontece? Você fica igual aquele Taj, né, querendo comer o reboco da parede aí. E 80% dos casos de avaliação bariátrica que eu atendi foram pessoas que já colocaram o balão, porque o balão tem a mesma função, né, inibitória. Pessoas que tomaram remédios, dietas muito restritivas. E a gente está vivendo aí nesse ciclo aí, e essas estratégias, né, que nós, né, especialistas, estamos fazendo com que as pessoas se engajem. Tudo, na verdade, para satisfazer a minha expectativa como profissional, para postar lá no meu Instagram o antes e depois, olha só como fulano, né, conseguiu. E todo mundo mostra o antes e depois, mas nunca o depois do depois. Como que essa pessoa ficou 5 meses depois? Como que essa pessoa ficou 1 ano depois? E a gente está nessa desordem aí. Sim, tem aqui algumas perguntas, o pessoal falando sobre alimentação na rua. Você falou sobre inibidor de apetite aí, já tirou aqui uma dúvida do pessoal. Eu vi um artigo, Wanderson, não sei se você viu também, falando sobre tirar foto da comida. Oi? Eu achei meio louco. Dizem assim, pobre ama tirar foto de comida. Só que a gente só tira foto da comida bacana, né? Quando a gente vai comer uma parada bonita lá, a gente tira foto. Quando é um mexidão, a gente não tira foto. Se não der foto de mexidão aí na net, ninguém. Mas se a gente comer uma lagosta, meu irmão, com certeza a gente vai tirar foto para postar. Mas eu vi uma pesquisa dizendo de que uma das formas de você inibir ou ajudar a diminuir é você programar o que for comer. Por exemplo, você ir para a cozinha, antes de ir para a cozinha, antes de chegar na cozinha, você já decidir. Nada de abrir geladeira e falar assim, vamos ver agora o que nós vamos comer.
Se você já for programado, a chance de você acertar e já saber assim, não, eu estou indo na cozinha para comer tal coisa. Eu não vou chegar na cozinha para decidir. Nessa mesma pesquisa falava que quando você tira uma foto do que você vai comer, você cria uma pausa. Eu acho, assim, eu não sei qual é o fundamento nisso, mas talvez tenha alguma razão. Mas quando você tira uma foto do que você vai comer, você tira uma pausa. E nessa pesquisa dizia de que quem fotografa o que vai comer antes, normalmente come menos do que comeria sem Uhum. fotografar. Esses são os dados aí mais Uhum. recentes. Eu achei meio louco essa informação, mas assim, talvez faça É. sentido. Será que essa pausa e essa programação antes de chegar na cozinha é válido aí para ajudar o pessoal que está em casa nesse tempo? É. Olha só, autocontrole, né, e a gente está falando o tempo todo aqui sobre autocontrole, apesar de envolver outras habilidades, né? Autocontrole, apesar do termo, né, internalista, auto, a ideia que a gente aprendeu é que a gente precisa se controlar, se controle, tenha força de vontade, né? Autocontrole, porque o próprio termo já implica isso. Só que autocontrole tem a ver com controlar o que te controla. Como que a gente resiste, né, às tentações? Fugindo delas, programando, né, um contexto. Então, é muito mais fácil eu controlar o meu contexto para eu ser controlado. Então, autocontrole é controlar o que nos controla, entendem? Então, por exemplo, é melhor esse bolo longe ou esse bolo perto? Bolo longe. Então, controlar o que me controla é deixar esse bolo longe de mim. Então, quando eu planejo, né, o meu armário, né, a minha geladeira, deixo comidas prontas, por exemplo, né, claro que isso vai adaptar a cada contexto aí. Então, eu estou controlando o que me controla, porque quando eu chego em casa com muita fome, depois do trabalho, eu já vou nas comidas mais saudáveis, porque elas estão prontas, elas estão de fácil acesso. E as comidas, né, mais palatáveis, né, são aquelas de maiores acessos, né, de facilidade, por exemplo. Biscoitos, né, você fazer um macarrão em 3 minutos, né, pedir um hambúrguer. Então, tudo que traz um maior esforço para a gente é tendencioso do ser humano ele não fazer, porque nós, né, a nossa predisposição fisiológica, ela está preparada para 3 coisas: lutar diante, né, da ameaça, sexo e, por exemplo, trabalhar, né, para nossa sobrevivência. Então, qual é a lógica, né, da gente acordar às 7 horas da manhã e pegar peso? Biologicamente, não tem lógica, apesar do seu organismo precisar, não é isso que eu estou trazendo. Mas a lógica é que todo ser humano busca o conforto. Todo ser humano. Então, a tendência, né, da gente procrastinar, da gente, né, adiar. Então, construir esse mito aí de que autocontrole é controlar o que nos controla. Eu não li essa pesquisa, mas ela pode fazer sentido aí para alguns. Por quê? Talvez essa fotografia ela está sendo substituída, né, como uma estratégia de cartão de enfrentamento. Então, quando eu falo para você assim, Arthur, quando você pensa assim, não vou conseguir emagrecer, eu falo para você o seguinte: você está dizendo que não vai conseguir emagrecer por conta do seu histórico de tentativas frustradas e hoje você está aprendendo novas habilidades. Caramba, Vance, não tinha pensado nisso. Então, eu sei que eu sou capaz. Vamos imaginar que tudo isso que eu falei para você esteja escrito, né, num papel. E aí, quando você chega com muita fome, você lê todo esse raciocínio. O raciocínio vai te autorregular. Então, talvez essa foto, né, pode estar tendo essa função de autorregular como uma estratégia de cartão, né, de lembrete, de frisar, né, de fazer, condicionar, de parear em momentos aí estressores, por exemplo. Então pode ter uma validade, só que aí vai caber em cada contexto, né? Cabe aí o teste aí em cada situação, em cada pessoa. Entendi. Gente, a gente está chegando ao término da live já. Deu 55 minutos, a gente tem 5 minutinhos para Já? encerrar essa live. Passa rápido demais. Muito rápido. Mas olha, foi muito bacana, muito legal aqui. Eu quero agradecer imensamente o Um Wanderson. assunto extenso, né? Wanderson, para encerrar aí, fala onde o pessoal pode encontrar você. Como é que o pessoal que quiser marcar uma consulta, que quiser um acompanhamento, como é que eles fazem para te encontrar? Uhum. Pode me chamar, né?
no Instagram. Lá no Instagram, na minha bio, tem um linkzinho também para que a pessoa pode clicar lá e ser direcionado para o meu WhatsApp. Né? Eu já há alguns anos faço atendimentos, né, online e presencial, mas agora só estou mesmo atendendo online por conta dessa questão que nós estamos vivendo aí. Então, é só me chamar ali no WhatsApp, ali, né, ou no Instagram, que eu passo as informações. E aí, Arthur, é isso. É isso? Então tá aí, galera. Vocês que querem encontrar o Anderson aí, ele é especialista nessa área. Vai poder ajudar muito vocês aí nesse momento, está aí fazendo atendimento online também. Então você consegue contato aí, adiciona ele no Instagram, segue ele lá e você vai conseguir. Olha, no final da live agora eu vou estar sorteando esse livro aqui, Armadilha da Mente. Então, se você entrou na live e interagiu, a Prenha aqui do meu lado vai falar um número e eu vou pegar lá na fila de quem assistiu a live e vou sortear. Então, acompanhe aí alguns minutinhos depois da live encerrar, que eu vou estar aqui postando quem ganhou o livro. Se você for de longe, a gente vai enviar via correio para você. Mais uma vez, Wanderson, muito obrigado, cara, aí pela parceria, por poder ajudar, compartilhar, trazer um conteúdo de qualidade aí. Foi um conteúdo bem bacana, bem denso para o pessoal aí nessa quarentena. E a gente fica muito feliz de mesmo aqui, de forma muito simplória aqui nessa live, trazer um conteúdo bacana e de qualidade para vocês. Um abraço aí para todo mundo, minha prima lá do Rio, tem gente de vários lugares aí assistindo, mas fiquem ligados aí, daqui a pouquinho, assim que eu encerrar a live, vou fazer o sorteio do livro. Eu tenho 30 segundinhos só para falar algo. Tem quantos minutos aí? Tem quantos minutos aí para eu falar algo? 30 segundinhos. Aqui na minha contagem tem 3. Ih, estamos valendo. 30 segundinhos. Vai lá. Só para resumir ou enfatizar, claro que eu não vou dar nenhuma dica, né, porque seria até uma irresponsabilidade minha, mas entender o seguinte, pessoal, que hábitos alimentares saudáveis envolvem estratégias de atividade física e de planejamento nutricional e desenvolvimento de habilidades psicológicas. Né? Comer é comportamento, envolve emoções, sentimentos, ações, pensamentos, e isso não é somente para questões de pessoas que foram diagnosticadas com compulsão ou com algum transtorno. Durante muito tempo, e aí eu concluo, a psicologia ela pecou muito, porque ela associou muito, né, o trabalho dela à questão de transtornos, de psicopatologias, e não enfatizou, apesar de a gente sempre ter trabalhado, o desenvolvimento pessoal. Né? Então, envolve as dimensões pessoais, interpessoais, ocupacionais, profissionais, existenciais, né, e recreativas. Então, busque desenvolvimento das habilidades psicológicas para você que consiga tolerar o seu desconforto emocional aí. Valeu, meu querido. Agradeço muito aí, tá bom, Arthur? Muito mesmo. Beleza. Gente, olha só, você que ficou com fome aí, eu vou pegar aqui com o Carol contato enquanto a gente tem 2 minutinhos. Olha, se você está com fome, eu vou te recomendar 2 lugares agora. Ponto Fixo, cadê, Carol? Me passa o contato aí do Ponto Fixo. Alimentação de qualidade, barata e delivery para poder chegar na sua casa. Eu já até pedi o meu já, porque falar de comida dá fome, né? Então, olha só, o Ponto Fixo é dos irmãos Douglas. Nesse caso, não é fome, é vontade. É verdade, é vontade. Então, olha só, anota aí o número 22, olha só, vou botar, ó, 22 997356610. E você pode fazer o seu pedido até as 10 horas da noite. Olha, comi aí muita coisa gostosa essa semana, porque de noite dá vontade de pedir e é bom e barato. Outra coisa também recomendar para vocês, a padaria Rainha do Pão, também de alguns irmãos nossos aqui. Padaria não tem aí, tá funcionando direto, fica ali na rua Prudente de Moraes. Eu acho que é isso, gente. Me confirma aí o endereço aí. Recomendar aí também a padaria Rainha do Pão, que está funcionando. Então, falando de alimentação, amanhã, gente, a gente vai estar aqui falando sobre saúde emocional das grávidas. Se você conhece alguma grávida ou tem alguma grávida na sua família, chama para perto, para a live de amanhã, e a gente vai estar sorteando esse outro livrinho aqui, que é
a bênção de ter filhos. 20 segundos para terminar. Gente, obrigado aí, obrigado, Wanderson, mais uma vez. Marcílio Dias, 451, Rainha do Pão. Um abração para todo mundo. Até a live de amanhã. Hoje, meia-noite, estou lá com o pastor Ciro na live de crente aqui, né? Tem que ter mais live de crente também. A gente vai falar sobre adoração.